Boa tarde a todos, a todas. Dando continuidade ao nosso seminário PAC 2021, compromisso de todos pela alfabetização das crianças. Nós estamos aqui no bloco de relatar as boas práticas, na sala 2. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação dos expositores de hoje. Gostaria, antes de cumprimentar os nossos parceiros, a Associação Bem Comum, a Fundação Lema e o Instituto Natura, cumprimentar todos as professoras, professores, dirigentes educacionais que estão participando desse seminário, especialmente dessa nossa sala. Então, como eu disse, a nossa sala terá a apresentação, inicialmente, de Djalma Barros de Siqueira Neto, secretário municipal de Educação de Coruripe, Alagoas. O município de Coruripe tem uma trajetória admirável de evolução no IDEB, especialmente nos anos iniciais do ensino fundamental, e tem o desafio, espero, e vamos ouvir do secretário Djalma, como eles vão manter este elevadíssimo patamar de qualidade de ensino que alcançaram no passado recente. Após Djalma terá no máximo 15 minutos, eu vou fazer o papel muito chato do moderador, certo? Se não tiver um cronômetro aí visível para todos nós, aos 10 minutos, Djalma, eu sinalizo que você teria 5 minutos para concluir o seu raciocínio, certo? Em seguida, teremos a secretária Andreika Assepken Amarante, espero ter acertado a pronúncia, Andreika, se não, mil desculpas, secretária municipal de Educação de Igaraçu, Pernambuco. A Andreika vai fazer uma exposição sobre as boas práticas do município de Igaraçu, Pernambuco. E, finalmente, a terceira expositora, a professora Isabel Cristina Santana, professora do município de Poço Verde, Sergipe, e a Isabel vai fazer uma apresentação sobre a prática de musicalização com crianças em fase de alfabetização. Enfim, o tema da nossa mesa é como potencializar a nova fase de volta à escola com o aprendizado do período de ensino não presencial. A ideia, enfim, é que manter os 15 minutos de apresentação e termos tempo de recebermos as perguntas dos que estão nos ouvindo, dos que estão nos assistindo, e depois mais 5 minutos para que cada um possa, eventualmente, comentar as perguntas. Então, para não perder tempo, passo logo a palavra ao secretário Djalma Barros de Siqueira Neto, secretário municipal de Coruripe, Alagoas. Uma palavra, secretário. Obrigado, Josué. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, tá bem? Quando vocês estiverem vendo, vocês me sinalizem, então, tá ok? Pronto. Então, a gente hoje vai falar sobre a alfabetização e como potencializar, né, a nova fase de volta à escola com o aprendizado do período de ensino não presencial. É um desafio, principalmente quando a gente vê que os índices de município que estão bem elevados, né? A gente tem uma nota 8,9 nos anos iniciais e 7,2 nos anos finais do IDEB. Né? A gente está em terceiro lugar no país e isso assusta um pouco, né? A gente está fazendo uma série de planejamentos e execução, né, desse planejamento, na verdade, já. Mas o que foi feito? Né? O que foi feito nesse período da pandemia, para que a gente não pudesse perder esse caminho já trilhado, esse caminho que o município já conta essa história pedagógica, né? Então, a primeira coisa que foi pensada logo que a gente teve que fechar as escolas foi elaborar um plano de curso, né, com as habilidades prioritárias. Né? Então, a Secretaria de Educação elaborou planos de curso semestrais com a seleção das habilidades prioritárias que os alunos não estavam assimilando, né, de acordo com o diagnóstico de aprendizagem realizado em 2020. Né?
e saber quais são as habilidades essenciais na aprendizagem dos alunos de acordo com cada série e cada ano, né? A gente também, o município também tem o costume, e a prática, aliás, de acompanhar cada aluno através de fichas de acompanhamento, e no período pandêmico a gente teve que adaptar essas fichas, né? Nessas fichas a gente teve que adaptar porque houve uma reestruturação dessas fichas mensais de acordo com as habilidades que a gente colocou no plano de curso semestral, embasadas nesse plano de curso. Através dessa ação também conseguimos verificar mensalmente quais alunos estavam participando ou não das atividades remotas, né? E, a partir disso, realizar as intervenções necessárias no caso da não participação. Para também não perder que os alunos praticassem, né? A gente lançou também a construção do livro de aprendizagem na quarentena, onde os alunos iam contar o que eles estavam fazendo, quais as percepções dele durante a quarentena, e nisso a gente fez um compilado das histórias dos alunos, e temos um livro, né, com o nome de Livro de Aprendizagem da Quarentena. Os fatos importantes que esses alunos viveram, né, nesse período pandêmico. Então, tem o objetivo de estimular a aprendizagem desses alunos e as várias habilidades contidas na BNCC. A gente fez um diagnóstico também online, né, nos anos 2020 e 2021, mediante a ferramenta Google Drive, através de questões elaboradas pela própria equipe da Secretaria de Educação, que possibilitou a gente ver como o aluno estava, né, como ele se encontrava, como estava evoluindo. E os alunos que não tinham acesso à internet, a gente imprimiu essas avaliações, e a própria escola se encarregou de entregar e recolher esses testes. A gente também reforçou essa questão da alfabetização, oferecendo aos alunos um reforço seguro. Dentro desse diagnóstico, dentro dessas sessões de acompanhamento, a gente via aqueles alunos que não evoluía, não tinha evolução nenhuma, a gente chamava 1, 2 alunos para dentro da escola, 3, 4, enfim, para que a gente pudesse fazer um reforço seguro dentro da escola. O professor topou, a gente, antes mesmo dessa questão de volta às aulas, a gente já levava alguns pouquinhos alunos para ir já fazendo potencializar, no caso, né, essas aprendizagens. E o que a gente precisa potencializar nessa nova fase, né? O que a aprendizagem desse período remoto não presencial nos deixa? Deixou que a gente precisa realmente dar valor a esse diagnóstico, né? Então a gente precisou fazer um diagnóstico dessa vez presencial, com todas as turmas, de segundo aos nonos anos. Os primeiros anos a gente teve que fazer mesmo, pegar a leitura desses alunos, né? Porque para verificar essas lacunas de aprendizagem e planejar as intervenções pedagógicas necessárias. E também a gente reuniu também a equipe pedagógica. Coruripe tem uma equipe pedagógica, acredito que eu já trabalhei em outros municípios e vi a diferença. Alguns municípios de algum porte menor talvez não tenha, mas Coruripe tem uma equipe pedagógica considerável, né? E eu consegui reunir essa equipe para que a gente pudesse fazer, a própria equipe, fazer material próprio para reforço, né? Eles faziam as questões de acordo com as habilidades que a gente viu no diagnóstico que eles não estavam bem. Então, foi material próprio produzido pela equipe pedagógica da Secretaria. A equipe da Secretaria dividida em coordenação pedagógica na educação infantil, tem coordenadores pedagógicos do 1º ao 3º ano, tem coordenadores pedagógicos do 4º e 5º ano, tem coordenador pedagógico para os anos finais do ensino fundamental, tem coordenador pedagógico para o
para a educação de jovens e adultos, e além da coordenação de educação especial. Então, para cada ano, a gente produziu material de acordo com as habilidades que a gente verificou que precisava dar mais ênfase, né? Então, foi uma forma de potencializar essa nova fase, né? E de novo, a gente teve que pegar as fichas e remodelar novamente, porque a gente tinha uma ficha para uma estrutura para ensino presencial, a gente fez uma ficha para estrutura para ensino remoto e agora a gente está com uma ficha para uma estrutura de ensino híbrido, né? Então, a gente remodelou também nossas fichas de acompanhamento da aprendizagem prioritária, das habilidades prioritárias, né? Sempre voltando ao ponto de potencializar a nova fase, o que a gente aprendeu na pandemia é que a gente, além de tudo isso que a gente sempre escuta, que a gente se reinventou, que a gente teve que aprender com tecnologia, que a gente teve que aprender com o barco andando, né? O ponto de potencializar de fato, a recuperação de tudo isso, todo esse aprendizado. Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa focar? O que a gente está focando? Em apoio pedagógico complementar, certo? E como é que se dá esse apoio pedagógico complementar? Eu já falei que a gente fez o caderno, o material próprio, né, com a apostila própria, com as questões mais deficitárias na aprendizagem. A gente também se organizou em chamar profissionais, professores, para fazer atendimento domiciliar, para ir na casa do aluno, certo? E dar uma atenção especial para aquele aluno. A gente também visando o IDEB, né? A gente viu algumas turmas, claro que tem que verificar caso a caso, cada escola. Por exemplo, teve escola que a gente não conseguia fazer isso por falta de espaço, mas nas escolas que a gente tem espaço, a gente conseguiu colocar algumas turmas de tempo integral, certo? Nessa volta às aulas. Aí a gente priorizou as turmas do IDEB e as turmas que precisavam ser alfabetizadas, né? Quando não dá tempo integral, como é que a gente potencializa essa nova fase? A gente faz jornada ampliada. Um dia uma turma, outro dia outra turma, e vai dividindo de acordo com os espaços que a escola tem a oferecer, né? O atendimento domiciliar que eu falei, a gente não consegue dar para todas as turmas, mas assim, a gente focou mais nas turmas de primeiro e segundo anos. São as turmas de alfabetização, que é o tema também, né, que está voltado para essa mesa. Então, a gente fez um processo seletivo, certo? A gente abriu um processo seletivo e selecionou profissionais alfabetizadores para, com vistas à documentação do currículo e diplomas, enfim, para atender, fez capacitações, a própria equipe da CEMED capacitou, né, como queria fazer esse atendimento domiciliar, tá? Djalma, desculpe, só para lembrar, você usou 10 minutos para você planejar o seu encerramento. Fechado. Você tem 5 minutos para encerrar. Amém. E, enfim, aí o atendimento domiciliar para os primeiros e segundos anos. E os laboratórios de aprendizagem foi utilizado para os alunos dos outros anos, certo? Que não estavam alfabetizados, não tinham dificuldade de leitura. Então, que não estavam alfabetizados na idade certa. A gente tinha algum tempo, já que a gente esse ano, a gente tem alunos de 5º ano ainda não alfabetizados, mas isso não acontecia mais, né? Isso foi, a gente, devido que esses alunos tiveram progressão automática no 3º ano de 2019,
escola em 2020 por conta da pandemia e agora estão no 5º ano. Enfim, então, visando isso, a gente fez esse laboratório de aprendizagem para potencializar esse laboratório de aprendizagem para alunos que não estão na idade certa, não iniciar. É na própria escola com recurso de língua portuguesa e alfabetização matemática também, sempre no contraturno, certo? Então, eu diria, para fechar, eu diria que a forma de potencializar a nova fase de volta à escola é investir, planejar e se organizar com esse apoio pedagógico complementar, seja colocando atendimento domiciliar, seja colocando repouso, jornada ampliada, tempo integral, ou até um professor adjunto dentro da sala. Ok? Djalma, muito obrigado. Você ficou dentro da previsão de tempo, né? Não estourou nada. Muito obrigado. Então, agora nós vamos passar a palavra para a secretária Andreica Acerpe Amarante, secretária municipal de Educação de Igaraçu, Pernambuco, que vai do programa Educar para Valer, ABC, que vai falar sobre as boas práticas do município de Igaraçu, Pernambuco. Com a palavra, secretária Andreica. 15 minutos também, Andreica, eu vou ser chato novamente. Em 10 minutos eu aviso. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer poder estar aqui aprendendo, compartilhando experiências. Colega Djalma, secretário, muito bom lhe ouvir, né? Sua fala também nos acalma, né? Nos aconchega, porque é uma realidade que todos os secretários viveram esse período, né? De pandemia, estamos vivendo ainda, né? Isabel, professora que vai falar da sua experiência de música, muito boa tarde. Em seu nome eu cumprimento todos os professores que estão nos assistindo, nos acompanhando agora. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para falar um pouquinho da experiência de Igaraçu. Para quem não conhece, Igaraçu é uma cidade de Pernambuco, que tem cerca de 120 mil habitantes, e uma rede educacional de cerca de 13.700 alunos. Então, nos últimos anos, a gente tem implantado uma política municipal de educação baseada num pilar, na verdade, nos 3 pilares, que nós acreditamos que sejam pilares que se interligam e que fazem com que a gente consiga ter melhores resultados em relação à aprendizagem dos nossos estudantes, principalmente na área de alfabetização. Então, nesses últimos anos, a equipe da Secretaria tem trabalhado principalmente nesse pilar que eu falei, né? Avaliação, formação e monitoramento pedagógico. Então, essa experiência de Igaraçu que eu vou trazer para vocês nesse período de pandemia está muito ligada à vivência desses pilares e como eles puderam ser vividos nesse período de pandemia e o que é a equipe, nós, da equipe da Secretaria da Educação, entendemos que seja pontos focais que podem potencializar agora esse retorno de aulas presenciais. Então, eu queria começar falando do perfil dos profissionais que atuam na alfabetização. A gente entende assim, professor, quando se forma, pode atuar em qualquer turma, lógico, evidente. Mas existe, sim, aquele profissional que tem um perfil para ser alfabetizador. E a gente entendeu na nossa prática diária, né, fazendo a alfabetização, que é importante a gente ouvir o professor e a gente fazer um mapeamento do perfil daquele professor para que a gente possa lotar o professor naquela turma que ele possa dar o seu melhor, que ele possa produzir mais e que ele possa, sim, fazer um processo de alfabetização, olhando todas as dimensões contidas ali no processo de desenvolvimento da alfabetização. Então, inicialmente, a gente fez o perfil dos nossos professores e a gente conseguiu lotar o professor, né, na sua maioria, eu não vou dizer que todos, mas eu acredito que na sua maioria a gente conseguiu lotar o professor a partir desse perfil que a gente criou de professor. Então, a gente construiu, não foi uma construção só da Secretaria da Educação, foi uma construção com coordenadores escolares e com gestores. A gente construiu um formuláriozinho que os professores preenchiam a partir da sua experiência profissional, da sua formação, do seu perfil, do que ele conhecia dos processos de alfabetização. E com esse formulário, a gente conseguiu mapear aquele professor
para entender e para dar subsídios ao gestor da escola, lotar o professor naquela turma que ele tinha mais perfil, e assim produzir mais, produzir melhor, estar mais satisfeito e fazer o seu trabalho da melhor forma, que é o que a gente espera e quer, né, no trabalho na escola, quer que a escola esteja integrada, que a escola esteja em sintonia, todos os professores estejam em sintonia. Isso a gente vai conseguir quando a gente consegue identificar o jogador certo para a posição certa, né, fazendo aí uma analogia ao futebol. Depois disso, depois da gente identificar os professores, na questão do monitoramento, lembrem que eu falei da avaliação, monitoramento e a formação continuada. No monitoramento, a gente já estava adaptado a fazer o monitoramento, que é o acompanhamento pedagógico, presencialmente. Quando a pandemia estoura, a gente ficou, meu Deus, como eu vou fazer o monitoramento se não está tendo aula presencial? Como fazer o monitoramento de maneira remota? Então, nós, como todos os professores se reinventaram, a Secretaria de Educação também teve que se reinventar e também teve que repensar os seus processos. Tanto os seus processos internos de acompanhamento de política pública municipal, como também de subsidiar os professores, gestores escolares e coordenadores, como melhorar, como fazer a sua prática, que eles já sabiam e já faziam presencialmente, como fazer tudo isso de maneira remota. Então, a gente fez formação junto com os coordenadores e montou com eles um plano de monitoramento. O coordenador, porque uma coisa é quando a gente faz uma formação e diz assim, coordenador, você precisa acompanhar seu professor nas aulas remotas e tudo mais. Mas como fazer isso na prática? Né? Como fazer? Quando a gente diz assim, não, é para fazer, acompanhe se ele está dando aula, se o aluno está respondendo. Sim, mas tem outros elementos envolvidos nessas questões. E que muitas vezes a gente não pensa e se coloca no lugar do coordenador. O coordenador nunca fez acompanhamento remoto, nunca acompanhou um trabalho de um professor de maneira remota. E foi esse exercício que a Secretaria de Educação fez. A gente montou um documento, também compartilhado, junto com coordenadores e gestores. Esse documento foi um documento de registro de monitoramento, onde a gente elencou pontos que eram importantes para o coordenador acompanhar do trabalho do professor alfabetizador em sala de aula. Então, eram questões vinculadas a, lógico, a presença do aluno, ao feedback do aluno, mas até que ponto os pais conseguiam dar esse acompanhamento, até que ponto o aluno tinha apoio na escola, até que ponto ele conseguia produzir as atividades que a gente enviava para casa, ele conseguia fazer, até que ponto havia o entendimento, não havia, a própria avaliação desses estudantes de maneira remota, que a gente também fez o resultado dessa avaliação de maneira remota, também foi vinculado na construção desse acompanhamento, de tudo isso. Então, com esse documento, o coordenador teve possibilidade de atuar de maneira mais efetiva na prática, e a cada 2 meses ele produzia um relatório com todo esse resultado desse monitoramento que ele fazia junto às suas turmas. O resultado desse monitoramento, que aí trazia, nesse monitoramento, também trazia coisas boas, mas também trazia elementos de dificuldade que eram encontradas na prática. E esses elementos de dificuldade eram trazidos para as formações continuadas. As formações continuadas aconteciam a cada 15 dias, e nesses momentos a gente trazia fruto do monitoramento, tanto da Secretaria da Educação à escola, como também dos relatórios do acompanhamento, do monitoramento do coordenador com o professor em sala de aula. Uma coisa que a gente aproveita bastante nesses últimos anos e deu, vamos dizer assim, uma alavancada nos nossos indicadores de alfabetização, é aproveitar bastante a formação continuada que é feita na escola, que é aquela feita pelo coordenador pedagógico. O nosso coordenador pedagógico tem um potencial incrível. E se a gente aproveitar o potencial dele e der as ferramentas necessárias para que eles façam a formação em loco, a gente vai ter um resultado fantástico em sala de aula. Outro elemento que a gente fez, que foi extremamente importante nesse processo, foi as orientações didático-pedagógicas. Esse momento que a gente está vivendo, como eu estou falando, foi um momento novo para todo mundo. Então, todo mundo precisava de material orientador. E foi assim que a gente fez. Esse documento didático-pedagógico era um documento maior, voltado apenas para a alfabetização. A gente fez para todas as áreas, mas a gente fez um específico para a alfabetização. Nesse documento, a gente colocou resultados
da sondagem, a necessidade, na verdade, da sondagem inicial, por parte do professor e por parte do coordenador de cada escola. A gente apresentou também atividades indispensáveis, as plataformas, os materiais, tudo que a gente tinha de material que pudesse subsidiar a formação em loco do coordenador, como também o uso desse material pelo próprio professor em sala de aula, a gente colocou nesse documento norteador. Ele foi um documento, assim, primordial para dar mais segurança ao coordenador e ao gestor escolar na sua atuação em sala de aula, nesse acompanhamento, nesse processo de alfabetização. E as orientações pedagógicas à família. Gente, a família, por mais que a gente dissesse assim, não, o pai e a mãe acompanham o aluno quando ele chega da escola, quando estava no formato presencial, mas não é a mesma coisa de acompanhar o ensino remoto. O ensino remoto, a demanda dos pais e a demanda de quem está em casa para esse processo, né, essa relação de ensino e aprendizagem em casa, é muito maior, uma demanda muito maior. Então, até que ponto esses pais estavam preparados para fazer isso, né? E esse documento foi feito e tinha uma parte lá só de orientações de como ajudar os pais a fazer essa orientação em casa, desse processo de alfabetização, do material que os professores mandavam e das aulas que eram feitas de maneira remota. Essas orientações pedagógicas das famílias eram feitas no documento para que cada escola pudesse adaptar a sua realidade e fazer essas orientações ao seu público-alvo. E os encontros formativos, sim, pulei um ponto, né? A avaliação em rede. A gente conseguiu fazer a avaliação de toda a rede remota. No começo a gente ficou, meu Deus, será que nós vamos conseguir? E a gente conseguiu. Os professores reuniram seus alunos, preencheram o formulário, a gente construiu o formulário no Google Forms, a gente fez a avaliação junto com os estudantes. Foi incrível a participação, a gente teve aí quase 80% de participação dos estudantes, e a gente conseguiu resultados que nos ajudou a fazer, preparar as formações em cima desses resultados e ver aonde que a gente tinha maior dificuldade para que a gente pudesse atuar naquelas escolas que tinham maior dificuldade e naqueles elementos, naqueles conhecimentos, naqueles aspectos que a gente identificou ali que tinham maior dificuldade. E através de todo esse material, 5 minutos? 5 minutos. 5 minutos, desculpa. Ok, já estou chegando no meu finalzinho. E tudo isso que eu falei para vocês gerou elementos para que a Secretaria de Educação pudesse promover as formações, os encontros formativos, que aconteciam quinzenalmente e abordavam todos esses aspectos que eu estou trazendo para vocês. Então, falando em tudo isso que eu acabei de ressaltar, né, do que a gente viveu, a gente entende como potencial que a gente precisa focar e precisa ter cuidado, vamos dizer assim, usar como foco nesse retorno das aulas presenciais. Então, eu vou só citando, porque acho que na minha fala eu já acabei falando um pouquinho o que a gente entende de cada um deles. Uma nova avaliação de rede, inclusive nós já estamos fazendo, a gente voltou presencialmente, a gente está fazendo avaliação de fluência e escrita de matemática e de língua portuguesa. Reforçar o acompanhamento da prática do professor através da equipe de monitoramento, do coordenador pedagógico e da equipe de monitoramento da Secretaria de Educação. Vale ressaltar que o monitoramento a gente não entende como fiscalização, mas o monitoramento a gente entende como acompanhamento em loco e como ajuda ao professor e formação em loco desse professor e da equipe gestora. A gente acompanha aquilo que está com dificuldade, a gente mostra na prática, a gente dá exemplos através desse monitoramento e reúne informações para que a gente possa identificar onde é que a gente precisa de mais ação, mais olhar, mais investimento, mais formação, mais material. Orientações pedagógicas com foco na alfabetização das turmas do terceiro ano. As turmas do segundo ano do ano passado, que vieram para o terceiro ano esse ano, foram extremamente prejudicadas, porque elas tiveram o seu último ano, que é o último ano do ciclo aí do processo de alfabetização, foi todo remoto, foi no momento que estávamos aprendendo a lidar com tudo isso, então ainda não tínhamos nada organizado. Esse ano a gente já começa o ano com algumas coisas organizadas, pela experiência do ano anterior. Então, as turmas do terceiro ano, ela é foco, sim, de recuperação, de muito trabalho material que a gente precisa subsidiar para esses estudantes. Analisar os resultados de acompanhamento e planejar encontros formativos. Através desse monitoramento, a gente pode, sim, deve trazer subsídios para dentro da secretaria para tentar fomentar e planejar essas formações e fazer formações que sejam mais baseadas na realidade do professor e não daquilo que a gente entende como seja importante, mas daquilo que realmente é necessário, é preciso, e a gente vê na prática que vai interferir
que vai ter um impacto positivo na prática do professor, estimular a continuidade do uso das plataformas. Não é porque a gente está voltando presencialmente que a gente vai esquecer tudo que a gente aprendeu. Se a pandemia, tudo de ruim que a pandemia trouxe, a gente não tem como negar, mas se trouxe se a gente puder citar uma coisa que a gente conseguiu fazer nesse período de pandemia, foi aprender a lidar com novas tecnologias, com plataformas diferentes, com novas formas de dar aula, com novas formas de aprender, com novas formas de nos relacionar, e eu acredito que isso não pode ser perdido, a gente precisa continuar estimulando, continuar aproveitando, continuar abraçando tudo isso e utilizando como ferramentas que possam potencializar a aprendizagem dos nossos estudantes e reforçar principalmente as turmas que vão participar dessas avaliações externas, principalmente porque as avaliações externas são os finais dos ciclos, final do 5º ano, final do 9º ano, nosso 2º ano, que é final de ciclo de alfabetização, são turmas que são sensíveis e que a gente precisa dar um foco maior e cuidar de abraçar mais e de ter um reforço mais específico. E para terminar minha fala, eu não sei, aqui ultrapassa o tempo, né, Josué? Eu vou trazer 3 falinhas só para mostrar para vocês o que a gente conseguiu lá em Garaçu, tá? A fala de um aluno, tá? É de uma mãe de um aluno, na verdade, Lícia Nascimento, ela vai dizer assim, meu filho está no 1º ano, na antiga alfabetização, e está lendo. Pensei que por ser online ele não ia conseguir, mas junto com a professora ele desenvolveu bem, está ansioso para a volta da sala. Então, nós realmente, com todo esse monitoramento, com tudo isso, a gente conseguiu alfabetizar de maneira remota. A professora Kátia fala, para mim essa formação continuada foi de grande importância, aprendi muito a usar as tecnologias, a desenvolver meus materiais para a aprendizagem dos meus alunos, sempre estou presente, pois é sempre bom a gente usar informações, porque nessa pandemia os profissionais foram pegos de surpresa, e todo mundo teve que aprender novamente. E, para terminar, uma estudante do 2º ano. Nesse período da pandemia, sempre recebi apoio nas aulas online com tia Kátia. Eu acho muito bom, vou aprendendo enquanto não volto para a escola. Então, é possível ensinar de maneira remota, aprender de maneira remota, a gente viu isso, e agora é potencializar tudo isso que a gente viu que deu certo, que a gente pode continuar, e potencializar ainda mais todos esses elementos que a gente sabe que perpassam, né, para a gente fazer uma educação de mais qualidade e transformar a vida dos nossos alunos. Não posso deixar, José, de aproveitar só esse tempinho para fechar minha fala, agradecendo a toda a equipe da Secretaria de Educação, toda a equipe que cuida da formação, da alfabetização, do monitoramento, equipe da Diretoria de Ensino, de Apoio Pedagógico e das escolas de Garaçu, porque tudo isso que eu falei não é fruto de Andrei, que é fruto de uma equipe imensa, capacitada, empolgada, que abraça a causa e que realmente trabalha em prol das nossas crianças. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado, Andreica, pelo relato dessa experiência tão estimulante aí de Igaraçu. Parabéns. Agora vamos ouvir uma experiência agora mais individualizada da professora Isabel Cristina Santana, professora do município de Poço Verde, Sergipe, que vai apresentar para nós a prática de musicalização com crianças em fase de alfabetização. Professora Isabel. Também, Isabel, vou interromper nos 10 minutos, se for o caso, tá bom? Desculpe novamente e antecipadamente. Desculpa, a internet caiu aqui. Então, vamos. Boa tarde a todos e todas. É um prazer participar do Seminário PAC. Na oportunidade, cumprimento o secretário de Educação de Sergipe, professor Josué Modesto, o secretário municipal de Coruripe e Alagoas, Djalma Barros, a secretária de Educação de Garaçu, Pernambuco, Andreica, acho que pronunciei,
a Secretaria Municipal de Educação de Poço Verde, Sergipe, Dea Góes, o prefeito municipal de Poço Verde, Sergipe, Everaldo Igor, e a todos aqui presentes. Um canto em cada canto. O que foi feito? Propomos uma atividade de produção de texto da letra de uma música, inclusão de elementos sonoros, como, por exemplo, ritmo, harmonia, melodia. Veja o resultado. Um conto em cada canto. Pode passar o slide. Os vídeos. Tem como passar os vídeos, por favor? Cantar ajuda na oralidade. Com as musiquinhas aprendemos novidades. Cantar ajuda na oralidade. Com as musiquinhas aprendemos novidades. Vou cantando e gravando na mente vários assuntos tão legais. Aprendo sobre o papagaio e muitos outros animais. Cantar ajuda na oralidade. Com as musiquinhas aprendemos novidades. Cantar ajuda na oralidade. Com as musiquinhas aprendemos novidades. Faço minhas musiquinhas, aprendo a escrever, aprendo tantas palavras, chega bonito de se ver. Cantar ajuda na oralidade, com as musiquinhas aprendemos novidades. Cantar ajuda na oralidade, com as musiquinhas aprendemos novidades. O programa tem me ajudado de montão. Amo demais esse programa, do fundo do meu coração. Cantar ajuda na oralidade, com as musiquinhas aprendemos novidades. Cantar ajuda na oralidade, com as musiquinhas aprendemos novidades. O livro de aprendizagem é muito bom para eu aprender, 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 aprender. Programa alfabetizar pra mim é muito legal. O programa Como foi feito? As atividades com a música Sergipino Sonhador e Sergipino Pescador, do material didático complementar do programa Alfabetizar para Valer, primeira etapa, este livro, Pé da Imaginação, segundo ano, me inspiraram a propor aos alunos atividades de produção de texto da letra de uma música, com a inclusão de elementos sonoros sobre a importância do programa. Após o planejamento da aula, eu estruturei uma breve orientação, como pode ser visto no slide. Em seguida, enviei através do grupo do WhatsApp criado para contatos com a família. Posteriormente, recebi
como devolutiva os registros de textos e vídeos dos alunos, como já foi apresentado. Pode seguir com outro slide. Como potencializar a nova fase de volta à escola com os aprendizados no período de ensino não presencial? No período de ensino não presencial, sempre priorizamos o acolhimento, a realização das avaliações diagnósticas, processual e formativa, a elaboração de um planejamento coerente com contextos, utilizando metodologias ativas que oportunizassem o protagonismo do aluno, a integridade do sujeito, bem como a utilização de recursos tecnológicos. Dessa forma, por meio das devolutivas, o acompanhamento da aprendizagem pode ser realizado a partir do preenchimento do caderno de registro do programa Alfabetizar para Valer. Este caderno, podemos registrar neles. Por último, e não menos importante, destaco a parceria a família e a escola, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a equipe gestora e pedagógica, os colegas professores, e agradeço todo o suporte e orientação da equipe do programa Alfabetizar para Valer, na esfera municipal e estadual. E por isso penso que toda essa estratégia utilizada no período não presencial vão contribuir na fase de retorno à escola e certamente continuarão presentes na minha prática. Pode passar. Seu empenho muda o mundo. Não pare de transformar. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, professora Isabel Cristina Santana, professora do município de Poço Verde, em Sergipe, na Escola Municipal João Rabelo do Rosário. Parabéns pela sua experiência. Nós temos uma pergunta já dirigida a todos os palestrantes. Como nós temos pouquíssimo tempo, a pergunta é genérica, por favor. A pergunta para todos é a seguinte: pergunta: como vocês enxergam o modelo de ensino híbrido e como veem o papel das tecnologias educacionais como instrumentos de potencialização das práticas pedagógicas dos professores daqui para frente? Tem que ser telegráfico, um minuto e pouco mais de um minuto. Acho que pela ordem, vamos começar pelo Djalma, depois a Andreica, depois a Isabel. Djalma, desculpa, eu já vou perder meu tempo pedindo para você repetir a pergunta. Você não ouviu? Ok. Como vocês enxergam o modelo de ensino híbrido e como veem o papel das tecnologias educacionais como instrumentos de potencialização das práticas pedagógicas dos professores daqui para frente? Conseguiu? Consegui. Bom, o modelo híbrido eu enxergo como um modelo de transição, né? É um modelo que a gente... É um modelo de transição do remoto para o presencial. A gente está nesse período de transição, que daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ser presencial. Então, é um período de transição, um período de trazer o aluno para dentro da escola, né? Como a Andreica e Isabel falaram, essa questão do acolhimento, essa questão de ir voltando àquela normalidade. Então, esse modelo híbrido ele vai trazer para a gente essa preparação, né? E essa preparação para o tema da nossa mesa aqui, da potencialização, que entra essas tecnologias educacionais, trazidas também pelas minhas colegas. Então, essas tecnologias educacionais não tem como fugir, a gente vai ter que entrar com formação, um dos tripés, um dos pilares que
que a Andreia falou, essa questão da formação aí vai ter que entrar forte também, e vai ter que entrar muito forte nas tecnologias educacionais, para os professores da rede como um todo irem conduzindo suas aulas para isso, porque essas tecnologias, a gente viu que é uma forma, sim, de potencializar a aprendizagem dos alunos. Então, o município ou o profissional que não der atenção a isso, ele vai ficando para trás. Muito obrigado, Djalma. Andreica? Então, concordo com o Djalma, mas assim, eu vejo que o ensino híbrido, ele não veio porque nós queríamos fazer o ensino híbrido, né? Ele veio imposto pela necessidade, porque não podíamos ter, de acordo com os protocolos, os nossos alunos 100% presencialmente em sala de aula. Então, meio que foi uma imposição pelo momento que a gente vive, e nós tivemos que nos adaptar. Na verdade, estamos ainda nos adaptando, muitas redes estão voltando agora, então agora é que estão lidando com esse ensino híbrido, né? Parte presencial, parte remota. Mas eu acredito que uma das coisas que a gente precisa é tirar a lição disso, de tudo que a gente está vivendo, a gente precisa tirar lições do que a gente está vivendo. E o ensino híbrido é uma possibilidade de aprendermos a lidar com esta situação e aprender a lidar com as tecnologias, que eu acredito que veio para ficar. As tecnologias veio, eu falei até anteriormente, na minha fala, eu acabei dizendo isso. As tecnologias, essas ferramentas e o acompanhamento remoto acabou vindo para ficar. Eu acredito que daqui para frente a gente não vai poder mais não entender a possibilidade de se fazer uma formação remota, do professor assistir uma palestra de maneira remota, de nós estarmos aqui nesse momento, cada um numa parte do Brasil, podendo acompanhar as nossas falas e as nossas experiências da sua casa, sentadinho, acompanhando e aprendendo, né? A gente não vai poder negar tudo isso, então veio para ficar. Agora, o ensino híbrido é uma forma da gente aprender a lidar com essa situação e com essa realidade que a gente está vivendo, e que a gente ainda precisa sentir, fazer uma avaliação mais aprofundada, até que ponto ele tem possibilidades e até que ponto ele tem dificuldades, e aprender a lidar com isso. Muito obrigado, Andreica. Isabel? O modelo híbrido será interessante para o nosso retorno, né? Pois a experiência com o recurso tecnológico, ele foi fundamental, né? Na minha prática e demais prática, né? E continuará, eu acho, permanecendo, né? Muito importante esse instrumento no ensino híbrido, eu acho que é isso. Eu acho que nós ainda temos alguns minutos antes de sermos abduzidos, né? Porque vocês sabem que nessas plataformas, se o tempo acaba, você é transferido compulsoriamente para outra sala, mas se eu não me engano, até às 16h30, então a gente tem alguns minutinhos ainda. Então tem uma pergunta aqui do público específica para a Andreica, que eu vou fazer, e depois eu faço uma geral para todos os três. Andreica, que veio aí do público, quais aprendizados vocês adquiriram com o acompanhamento do ensino remoto que serão úteis no contexto híbrido presencial? Foi feito especialmente para nós. O acompanhamento pedagógico já eu acho que a gente pode estender, não tem por que não estender para o Djalma, por exemplo, que também é secretário municipal. Desculpe, André, vai lá. Pois não. O acompanhamento pedagógico, nós já fazíamos de maneira presencial. Quando a gente começou a fazer, quando a gente teve, né, que fazer o ensino remoto, a gente teve que adaptar o monitoramento e o acompanhamento para o ensino remoto. E eu acredito que esse acompanhamento ele vai permanecer agora, mesmo que a gente esteja já presencialmente, Igaraçu já voltou presencialmente, a gente está no sistema híbrido, e que a gente vai continuar com esse sistema com algumas diferençazinhas. Mas o que a gente observava nesse acompanhamento? Então, a rotina. Na prática, presencialmente, a gente faz rotina. E como fazer uma rotina de maneira remota? É necessário, o aluno precisa estar seguro, quando ele entra no ensino remoto, o que ele vai fazer naquele dia. E aí, a rotina ajuda a criança a se
se organizar, e aí entender o que ele vai fazer agora e o que vem depois, e o que ele precisa fazer a cada dia da semana. Então, a rotina, a responsabilidade dos pais nesse processo também de ensino remoto, porque quando a criança volta presencialmente, a ideia de que agora é o professor, voltou presencial, quando o menino estiver aqui não tem problema não, ele aprende com a tia, depois faz a tarefinha que a tia passar e eu agora, não, o ensino híbrido também requer dos pais, da família, esse acompanhamento de perto, esse estar junto na hora desse aprendizado. Além disso, Djalma falou muito bem, em Igaraçu a gente fez o currículo prioritário. Então, no monitoramento, a gente vai precisar também acompanhar os conteúdos que estão vendo do currículo prioritário, aqueles que estão sendo aprendidos, aqueles que a gente vê que não estão evoluindo, que alunos estão conseguindo se alfabetizar, aqueles que ainda estão mais lentos no processo de alfabetização. Então, acredito que esse monitoramento traz esse leque de possibilidades que a gente vai precisar acompanhar e que acompanham a gente também no ensino híbrido. Eu só queria trazer só uma observação, Josué, um segundo a mais, só para falar do ensino híbrido, a gente fala assim, o ensino presencial e o ensino híbrido, parece que são dois ensinos, né? Parece que o ensino híbrido é um e o presencial é outro. E, na verdade, a gente tem que preparar um planejamento, e é o que a gente, Igaraçu está fazendo, né? Nós, em Igaraçu, nós pensamos e planejamos a partir de um planejamento único. E o professor, quando ele está presencial com o aluno, aquele planejamento único que foi feito é vivido presencialmente. E o aluno que está remoto em casa vive aquele mesmo planejamento de forma remota. E aí existem umas diferenças na hora da vivência do planejamento, mas o planejamento é único, o conteúdo é único, os direcionamentos daquele dia é único. Porque imagina, o professor ter que preparar 2 planejamentos, um para o ensino remoto e um para o ensino presencial, né? Não tem condição. Então, o planejamento é único. A gente tem que pensar um único planejamento para o aluno e que hora vai estar sendo vivido presencialmente e hora ele vai estar sendo vivido de maneira remota. Obrigado, Djalma. Perfeito. Então, pegando o gancho aí, não teria nem condições de fazer 2 planejamentos, né, Andrei? Porque senão teria que realmente estender a carga horária do professor. Tem professores que não têm disponibilidade de carga horária, ou ele estaria trabalhando de forma dobrada, né? Então, é um planejamento só para aqueles 2 momentos, né? E esse monitoramento é muito importante, porque senão você fica perdido, né? Você não sabe se está sendo executado bem, se precisa de uma intervenção, se está fazendo efeito, se não, enfim. Então, é muito bom você ter um planejamento bem estruturado, bem delineado do que você quer e onde quer chegar, e ver, durante esse processo, verificar se você está no caminho certo, né? Então, é muito importante essa questão do planejamento e do monitoramento e a formação para isso. Ok, obrigado. Eu vou fazer uma última pergunta, acho que só vamos voltar, já, acho que não tem mais tempo. Vou ter que voltar às 16h30 para o palco, faltam 2 minutos. Eu vou deixar a pergunta se tiver tempo, senão nós ficamos pensando. A minha pergunta é a seguinte, todos nós que fazemos parte desse esforço do parque, todos os estados, municípios, tenham como valor norteador alfabetizar todas as crianças até o 2º ano do ensino fundamental, com 7 anos de idade. Eu vi aí nas exposições de vocês que, enfim, nós estamos tratando de estratégias para o 3º ano. Até quando vocês acham que essa estratégia tem que ser mantida massivamente? Já tem alguma expectativa sobre isso, sim ou não? Sim, telegraficamente, Djalma, Andreica, antes que nos tirem da sala. Eu acho que o reforço, Josué, precisa ser feito em todos os anos do ensino fundamental. Porque se a gente for analisar, o ano passado, quem era 1º ano passou para o 2º com defasagem educacional devido à pandemia. Quem era 2º não conseguiu completar o ciclo de alfabetização. Quem era 3º saiu com defasagem para o 4º e agora está no 5º ano. Enfim, acho que todo o ensino fundamental, na verdade, todos os estudantes
foram impactados, e a gente já viu alguns estudos que já sinalizam que o impacto é realmente grande nos nossos alunos. E no ciclo de alfabetização, eu acredito que o impacto é ainda maior. A gente não tem pesquisas ainda específicas na alfabetização, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai conseguir ter esses resultados, mas é muito importante a gente olhar para a alfabetização, não só do primeiro e segundo, mas eu acredito que do terceiro e quarto ano e quinto ano, a gente vai precisar olhar. Porque esses últimos anos, né, esse último ano e meio que a gente passou, foram muito difíceis, e ainda com esse retorno, a gente ainda não volta com o potencial total das nossas escolas, então é necessário ter o cuidado com todo o ensino fundamental dos anos iniciais. Tá. Beleza, vou tentar ouvir uma professora, Isabel, rapidinho, para a gente ouvir o Djalma antes que nos corte. Isabel, rapidinho. Nesse momento, é muito necessário o reforço escolar, né? É como a Andreia falou, realmente foi 2 anos quase, né, com essa pandemia, vamos precisar, sim, do reforço. Concordo plenamente com ela. Obrigado. Djalma, mas a minha pergunta é até quando? Vai lá, Djalma. Até quando? Eu acredito até a gente. Você quer saber até que ano do ensino fundamental ou até quando a gente vai precisar potencializar? Até quando a gente vai ter que flexibilizar, digamos assim, a meta de alfabetizar até o segundo ano? A gente vai estar, né? Eu acredito que a gente até o próximo ano, a gente tem que correr atrás e fechar todas as arestas até o próximo ano, potencializando todas as aprendizagens. É por isso que eu foquei muito na minha apresentação a questão de apoio pedagógico complementar. Seja com recurso, como elas falaram, seja com o professor adjunto, seja com tempo integral, escola que dá, seja com laboratório de aprendizagem, jornada ampliada, enfim, de qualquer forma, mas no ano que vem a gente já tem que estar com tudo isso sanado para que a gente volte a diminua do terceiro ano. Boa sorte. Acabou nosso tempo. Obrigado, muito obrigado. Parabéns, Djalma. Boa sorte a todos. Bom trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado, Isabel. Obrigado, Andreita. Nosso tempo encerrado. Um abraço. Um abraço. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Olha, que demais essa sala de boas práticas, não é não? Quanta experiência legal nós temos por esse nosso Brasil! E é gratificante ver tanta gente engajada no propósito de alfabetizar todas as crianças. Esse é o nosso objetivo comum. Obrigada às professoras e professores, gestores escolares e gestores municipais que apresentaram suas boas práticas aqui pra gente. Aprendemos muito com vocês e com certeza nos fortalecemos na nossa missão. Mas agora estamos nos encaminhando para o momento final do Seminário Parque 2021. Faremos um breve intervalo e depois retomamos com a mesa de encerramento. E nessa mesa nós contaremos com a presença dos governadores dos estados do Ceará, governador Camilo Santana, do Espírito Santo, governador Renato Casagrande, de Goiás, governador Ronaldo Caiado, do Maranhão, governador Flávio Dino, do Mato Grosso, governador Mauro Mendes, do Mato Grosso do Sul, governador Reinaldo Azambuja, do Piauí, governador Wellington Dias e de Pernambuco, governador Paulo Câmara. A moderação será feita por Veveu Arruda, diretor executivo da Associação Bem Comum, bem como Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura, e a Daniela Caldeirinha, diretora de programas educacionais da Fundação Lehman. Será um momento muito rico e especial. Vale a pena permanecerem conosco. Bom, só relembrando, na plataforma, do lado esquerdo, temos alguns botões. O botão com o ícone de câmera mostra as salas e te dá acesso direto a elas. Vá até lá e clique em entrar no palco principal dia 6 de outubro. Será o encerramento deste memorável evento. Aguardamos todos vocês lá!